Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, o nosso assunto está na página 174, pega lá para acompanhar comigo. E o assunto de hoje é a queda do Império Romano. A pergunta que vai nortear a aula de hoje é a seguinte: quais foram as principais razões da crise que levou à queda de Roma? Em 476 d.C., o Império Romano cai e hoje a gente vai entender o processo de desestruturação desse grande império. E que também vai ser um marco histórico da divisão entre história antiga e história medieval. Então, no parágrafo 2, ele vai falar que esse Império Romano era gigantesco e no mundo, na época, aproximadamente, existiam 300 milhões de pessoas. Dessas 300 milhões de pessoas, 45 milhões estavam em terras do Império Romano, que pegava desde o extremo oeste da Europa até o extremo leste, parte oeste da Ásia e parte norte da África. O Império Romano tinha uma extensão territorial muito grande. E aí, esse império vai abrigar, né, milhões de pessoas vão habitar essas terras romanas. E no parágrafo 4 vai falar que a partir do século 3 depois de Cristo, depois de séculos aí de prosperidade, o Império Romano vai iniciar um processo de desestruturação. O que vai levar a isso? No último parágrafo ele dá algumas pistas. Ele fala assim: a grande extensão das fronteiras do império criou obrigações para o governo que a cada ano ficavam mais difíceis de administrar. Então, o império gigantesco, a cada tempo que passava, ficava mais complicado de você gerir todo esse território. Aí ele dá alguns exemplos: conservar estradas, pagar os funcionários, financiar o exército, garantir alimento para a população, levantar muros para proteger as terras das constantes pressões de povos vizinhos que estavam invadindo o Império Romano, que são os povos bárbaros. Mais para frente a gente vai falar quem eram eles. E exigia do Estado romano muito dinheiro. E aí você tem um efeito dominó acontecendo, porque quanto mais difícil é digerir esse território, mais dinheiro se gasta, mais imposto vai precisar recolher. E aí a gente vai ter um problema nesse sentido, você já vai entender qual é essa dificuldade. Na página 175, ele vai começar a explicar um desses problemas relacionados então à cobrança de impostos. Por que eles estavam cobrando mais impostos? Porque eles estavam gastando muito para gerenciar os territórios romanos. O problema é que eles vão aumentar os impostos e as pessoas vão começar a, entre aspas, fugir, migrar para o campo. Por que para o campo? Porque no campo era mais difícil a cobrança dos impostos. Ou era menor, ou não era tão frequente quanto na cidade de Roma, por exemplo, que tinha lá 1 milhão de habitantes. E as pessoas começam a fazer esse processo. O contrário, né? Geralmente em geografia se fala do processo chamado de êxodo rural, saída do campo. Aqui é o contrário. Aqui é a ruralização. As pessoas estão migrando das cidades para as áreas rurais. Patrício, plebeus, clientes, entre outros, vão fazer essa migração em massa para a área rural, o que vai dificultar o recolhimento dos impostos. É o que diz no primeiro parágrafo. No parágrafo 2 vai falar o seguinte: a crescente fixação de moradores no campo foi acompanhada de profundas mudanças sociais. Os ricos passaram a viver do consumo dos produtos da terra e do artesanato. Os camponeses pobres colocaram-se sob a proteção dos grandes proprietários na condição de colonos. Eles cultivavam uma parcela da terra do proprietário e entregavam a ele como pagamento pelo uso da terra uma parte da colheita. Esse sistema a gente vai chamar de colonato. Então, explicando o que é isso, quando o patrício migra para a área rural, quando o plebeu migra para a área rural, o patrício tinha terras, o plebeu não. Mas o plebeu trabalhava para o patrício na sua terra, plantava lá qualquer gênero alimentício, uma parte da produção ficava para o plebeu e uma grande parte ficava para o patrício, que era o dono da terra. Em troca, o patrício protegia esse plebeu contra a invasão de povos bárbaros, povos inimigos. Então você tem um sistema colocado na seguinte forma: eu tenho a terra, você trabalha para mim. Você trabalha para mim, eu protejo você. E aí uma parte da produção vem para as mãos do dono da terra, que seria, nesse caso aqui, romano, né, os patrícios. Então olha só, no processo de ruralização das pessoas indo para a área rural, um novo sistema começa a crescer. Na verdade, não é um novo sistema, mas um sistema, né, de colonato começa a crescer, vai ter uma relevância bastante importante, porque isso vai ser a base para a Idade Média, vai ser a base para o feudalismo que a gente vai ver mais para frente.
Ainda na página 175 vai falar então sobre a queda de Roma. Então olha só, o processo que a gente está vendo é o seguinte: dificuldade de manter os custos da administração do Império, as guerras vão começar a dar uma diminuída no quesito de expansão territorial. Com isso também eu tenho decadência do sistema escravista, porque eles conseguiam escravos fazendo guerras. Então, se o território está gigantesco e eu não consigo fazer tanta guerra assim, eu não vou ter tanto escravo assim. E um outro problema, povos vizinhos então invadindo terras romanas, os chamados povos bárbaros. Bárbaros, na verdade, era qualquer pessoa que não falasse o latim. Só que dentre os bárbaros, dentre os povos bárbaros significa estrangeiro, dentre esses povos tinha um grupo grande que se destacava, que eram os germânicos, que vai se subdividir em outros grupos. Então, vai ter germânico franco, germânico vândalo, germânico ostrogodo, anglo-saxão, visigodo, enfim, uma série de povos ali que estavam eram povos limítrofes, né? Estavam ali nas bordas do Império Romano. Eles começam a avançar. Por quê? Porque eles têm vários motivos, né? Expansão territorial, busca de riquezas. Tinha um outro povo chamado de povo Huno, com Átila, invadindo terras bárbaras, e aí, pela pressão, por esse empurrar dos hunos, os bárbaros então vão empurrar os romanos por sua vez. Então você tem uma série de questões que vão fazer com que esses povos germânicos comecem a invadir terras romanas. E aí o parágrafo, na página 175, o parágrafo 4 fala sobre esses povos germânicos. O parágrafo seguinte fala que muitos desses povos cruzaram as fronteiras com a permissão dos imperadores. Então, olha só, não teve bárbaro só inimigo, teve bárbaro que o Império Romano chamou para entrar no seu próprio exército, que é o que diz ali, ó. Muitos desses povos cruzavam as fronteiras com a permissão dos imperadores e ingressavam no próprio exército romano, enquanto outros promoviam ataques violentos que prejudicavam o comércio e agravavam a crise do Império. Então, tinha bárbaro inimigo, tinha bárbaro que foi absorvido, né? O Império Romano permitiu com que eles entrassem no exército. Isso vai resultar numa desagregação, numa desestruturação político-social bastante forte em todo o Império. Tá difícil controlar o Império, tá difícil administrar. Diocleciano, o imperador, no século 3 e 4, ele vai pegar e vai tentar dividir o Império Romano em 4 partes, 4 imperadores. Só que essa nova forma de governo, tetrarquia, não deu certo, não estava solucionando. E aí, um pouco tempo depois, no século IV, no ano 395, o outro imperador, Teodósio, resolveu dividir em 2 partes, que é o que você está vendo no mapa aí. A parte da esquerda é o Império Romano do Ocidente, a parte vermelha, e a parte roxa é o Império Romano do Oriente. Uma com capital em Constantinopla e a outra com capital em Ravenna, mais tarde transferida para Milão. Só que essa divisão também não vai conter a crise e a gente vai ver o resultado disso. O livro diz assim: a divisão, porém, não conseguiu conter a crise. No século V, os francos dominaram Lutécia, que vai se chamar Paris mais para frente, os visigodos saquearam Roma e em 476 os Érulos depuseram Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente. Então, só aqui falou da invasão de 3 povos. Um povo invadiu Paris, outro povo invadiu Roma e outro povo tirou o imperador Rômulo Augusto em 476, o último imperador romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente não aguenta, se desestrutura, entra em declínio e acaba caindo nas mãos dos bárbaros. Esse marco histórico foi eleito para ser a divisão entre fim da Idade Antiga, começo da Idade Média. Professor, e o Império Romano do Oriente, do lado direito? Esse não vai cair. Esse vai aguentar mais 1000 anos e vai ser o motivo do final da Idade Média, que a gente vai trabalhar em um outro momento, que seria a queda do Império Romano Oriental, lá no século XV. Então, olha só, o Império Romano foi dividido em 4, não deu certo, dividido em 2. Uma dessas partes acabou caindo, o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai, digamos assim, entre aspas, aqui sobreviver, mas a gente vai trabalhar sobre o Império Romano do Oriente em outro momento. O que fica para hoje é o Império Romano Ocidental, do lado esquerdo, e esse vai cair, e aí o Império Romano vai se desestruturar de uma forma que não vai conseguir se recuperar.
E para finalizar, na página 176, vai falar então que os historiadores escolhem essa data, 476 depois de Cristo, como divisão. Acaba a Idade Antiga, começa a Idade Média. Claro, né, gente, não é uma mudança da noite para o dia, mas foi um ano que vai representar algo fatídico aí para o Império Romano. O processo de queda estava vindo desde lá do século III, então 250 anos pelo menos de crise no Império Romano, o que vai resultar a desestruturação e queda total. E a Europa vai começar a se configurar de uma forma diferente. Uma forma em que as pessoas agora, a relação maior, a relação social, vai se dar no campo, na sociedade feudal. O que é um feudo? É uma área rural, que a gente vai estudar mais para frente, como é que acontecia esse sistema, mas basicamente Roma deixa de ser aquela grande cidade de 1 milhão de habitantes, as pessoas fogem para os campos, a vida agora vai ser baseada na área rural, na ideia agrária, no colonato, onde o patrício vira o senhor da terra, o plebeu vira o colono, a terra vai virar um feudo, um bem dado em troca, para que o colono produza alguma coisa e o patrício, seu senhor, faça sua proteção. Isso vai fazer com que o Império Romano se fragmente todo. Você vai ter daqui a algumas aulas o surgimento de alguns reinos, mas de acordo antes de chegar nesses reinos, você precisa saber que a Europa ficou toda fragmentada, toda dividida, toda recortada em diversas sociedades feudais, em diversas sociedades aí com base na cultura romana com a cultura bárbara. Então, para finalizar, é isso. Espero que você tenha entendido como é que o Império Romano entra em crise e não consegue se recuperar. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.